Boa noite, graça e paz, amém, irmãos? Amém? Nossa, gente, misericórdia. Boa noite, irmão, paz do Senhor, amém? Misericórdia, hein? Meu Pai, vamos embora. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e todas as coisas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos hoje falar de um tema bem interessante, que na realidade são conselhos que a palavra de Deus ela nos dá e nos ensina, ok? Hoje eu acho que foi hoje que eu ouvi aquela ministração do café com Deus Pai, né? Que fala sobre acho que a palavra-chave vitórias. Acho que foi esse, né, o tema hoje. Eles estão recebendo? Todos estão recebendo? Então a palavra hoje era vitórias. E aí o áudio dizia o seguinte, que às vezes a gente olha diante das situações e parece que está tudo desmoronando ou desmoronado. Parece que nós perdemos tudo. E é muito interessante isso, porque a nossa fé, muitas das vezes, ela é baseada no momento que nós estamos vivendo e não naquilo que Deus já prometeu e estabeleceu para as nossas vidas. Imagina você que quando Deus falou para Caleb, dizendo, olha, você fica firme, porque você vai herdar o melhor dessa terra. E diz a palavra que ele aguardou quantos anos? Alguém lembra? 45 anos. Se Deus desse uma palavra para você, falar assim, fulano de tal, a respeito disso que eu estou lhe dizendo, daqui 45 anos vai se cumprir. Você ia suportar, superar? Como é que você reagiria? Como é que, às vezes, e aí o que ocorre? O texto fala que ele aguardou e alcançou a promessa. E diz lá o texto que quando ele tomou posse da palavra que se cumpriu, diz que a sua disposição, o seu ânimo era tão igual quanto ao primeiro dia que ele recebeu. E hoje eu passei o dia todo pensando sobre isso. Depois que eu vi o áudio, eu falei, realmente é uma grande verdade. E hoje eu passei o dia todo pensando sobre isso. E eu chego a algumas conclusões que o Espírito de Deus começa a nos ensinar. Quando nós desviamos, é normal de você um dia ficar fraco, normal. Você é ser humano. É normal um dia você desanimar, entristecer. Né? 10 dias atrás eu estava na igreja, estava trabalhando, a febre de 40, 41 graus. A vontade era parar, irmão, chegar assim, ir lá para o sítio do pastor que teve pregando aqui, o Samuel, ou lá para Rio Preto, no Bispo Alex, na chácara da igreja que tem um acampamento para pastores. A vontade era pegar e falar assim, ficar lá 30 dias assim, desligado, só falando com Deus. Mas o momento me permite isso? Não. Agora, por que eu queria fazer isso? Porque era uma vontade de estar num a sós com Deus? Não, porque era uma fuga. Né? E aí, muitas das vezes, as pessoas olham para nós, pastores, e acham que nós, muitas vezes, não temos problema, que a gente aguenta tudo, que a gente tem que aguentar tudo. Você não é pastor, você tem que aguentar calado. Né? Você não é mãe, você tem que aguentar calada. Você não é esposa, você não é marido, tem que aguentar. Você é marido para isso, você é mulher para isso, você é pastor para isso. E muitas das vezes o problema não é aguentarmos, que a gente aguenta. O problema não é nós suportarmos, a gente suporta. O problema não é nós passarmos pelo que precisa passar, a gente passa. O problema é como nós entramos e como nós saímos de cada circunstância que nós estamos vivendo. Nós estamos hoje numa geração muito emotiva, almática.
Nós estamos numa geração que, se você pegar 10 pessoas, 8 no mínimo vai ter algum ressentimento com alguma situação. Eu lembro que dias atrás eu estava passando por Alphaville e eu lembro que eu havia participado de uma grande reunião administrativa, de uma situação. E eu lembro que eu precisei sair antes para atender um chamado e eu esqueci que eu tinha esquecido, eu lembrei que eu tinha esquecido esse negócio aqui que a gente usa para pregar, o iPad. E aí eu fui, e para eu voltar, mas eu tinha que voltar porque eu precisava, porque ali tinha os escritos daquilo que eu precisava fazer. Então eu voltei. E quando eu voltei, eu entrei dentro do corredor, a porta estava aberta. E as pessoas que mais eu tinha viabilizado caminhos para chegarem onde estavam, caminhos para se estabelecerem em todos os aspectos, principalmente familiar e material, essas pessoas, que eram 4, estavam falando assim: bom, ele já nos ajudou, agora a gente precisa tirá-lo do nosso caminho e a gente precisa fazer de tudo para destruir a vida dele, destruir completamente com ele. E aí foi Deus que fez eu esquecer o iPad. E eu entrei assim dentro da sala e falei assim: muito bem, eu poderia pegar um pedaço, a cadeira, e sair quebrando todo mundo, porque na ira deu vontade de fazer isso. E como é que você vai? Você ouvir algo de alguém que estava tramando uma destruição, uma traição contra você, de algo que não era simplesmente tirar, tinha que destruir. E eu entrei dentro da sala e falei assim: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. E se Deus permitir isso, se for necessário vocês fazerem tudo isso, e Deus permitir, é porque eu entendo que existem coisas profanas que tocam no santo e que só caem dessa maneira. E aí um olhou para o outro assim, atônito: não, você não está entendendo. Eu falei: não, eu estou entendendo sim, mas Deus me deu uma autoridade. Ele falou: qual autoridade? Deus te deu autoridade. Que autoridade? Deus? O que você está falando? Eu falei: Deus me deu autoridade. E que autoridade que é essa? A autoridade do perdão. Eu preciso limpar o meu coração para que Deus faça algo e dê uma resposta à altura sobre isso. Um ficou louco, o outro, o que tinha... Olha, se eu falava, é triste demais. Enfim, tudo que tramaram, voltaram. E aí Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, tu dirás... Olha lá. Toda ferramenta contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. O último eu encontrei esses dias no aeroporto, indo para Recife pregar. E aí ele ficou me olhando e falou assim: eu morro de vergonha. Como é que a gente foi tão usado pelo diabo? Hoje eu entendo que a gente foi usado pelo diabo para tentar te parar. Eu falei: pois é, vocês só foram uma ferramenta para cumprir um propósito de Deus na minha vida. E ele falou: qual o propósito? Estar de pé. Existem coisas na sua vida, guarda o que eu estou te falando, que virão para, como veio a mim, para matar a sua alma, matar o seu emocional. Existem coisas, isso aqui que eu estou te falando, isso é papo de mesa. O que eu estou te falando, existem coisas que estão vindo a você, que estão indo a você, porque Deus está me e te nos limpando. Existem pendências no nosso passado. Existem pendências de coisas que nós fizemos, comentamos, falamos, concordamos, fizemos uma aliança de palavra e nós nem lembramos, mas o céu ouviu, o mundo espiritual gravou e validou. E tem coisas que na sua vida, muitas coisas se travam, não andam
E aí vem aquela pergunta: se eu tenho tanto visão para isso, se eu tenho tanto gosto para tal coisa, se eu tenho tanto entendimento, por que não acontece? Porque há uma porta atrás que se abriu e que precisa ser fechada. De que maneira? Deus te limpando. E como é que Deus limpa? Permitindo que você viva situações que jamais, possivelmente, você não imaginava que iria viver. E você está vivendo. E você se acha o quê? Se acha uma vítima, uma grande justiça. Mas é Deus visitando algo do teu passado, limpando a sua vida, colocando um muro de bronze para liberar os teus pés, as tuas mãos, a tua mente, a tua alma e o teu espírito, para você andar e andar alternadamente, porque o que Deus tem para mim, para você, para todos nós, são coisas boas em nome de Jesus Cristo. Então você precisa entender essas coisas. Você precisa entender essas coisas. E hoje nós vamos falar exatamente de algo dentro desse nível de conversa que eu comecei com vocês. Qual é o tema hoje? Você vai aprender a receber a vitória contra a escravidão da alma. Como é isso? Diga assim: hoje é dia de vencer conflitos. Fala. Amém. Põe para mim, por favor, 2 textos. O primeiro texto é 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode atendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, o quê? Temos a mente de quem? De Cristo. Agora, Romanos, segundo texto. Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, olha, vou ler novamente. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra e que o teu nome seja glorificado nesta noite e que nós possamos aprender nesse momento agora, Senhor, os conselhos que o Senhor tem para nos ensinar. Ó Deus, visita o nosso coração, visita o nosso espírito e que a tua presença, Senhor, venha ministrar em nós e que o teu Espírito Santo traga luz, entendimento para a honra e glória do teu nome. Amém. Quando nós lemos o primeiro texto, que fala sobre o homem natural não aceitando as coisas do Espírito de Deus, é aquele momento que o homem está vivendo uma guerra interior entre aceitar e não aceitar o propósito de Deus. Quando tudo acontecer e começar a acontecer na tua vida, e você entender, tem aquele apresentador de televisão, o nome dele é Gentili, ele é do SBT, acho que é do SBT. E ele, se você já viu a história dele, diz que assim, ele teve um presságio,
ele perdeu, assim, pessoas muito importantes na vida dele no espaço de um mês, assim. Olha só, por que eu estou falando sobre isso? Porque Deus ministrou meu coração ontem com uma pessoa que, assim, irmãos, eu fiquei envergonhado. Eu vou te contar o que aconteceu. Eu estava em Alphaville, aí tocou um serviço para Francisco Morato. É muito longe de Alphaville. Então eu imaginei, deve ser algum funcionário, e eu vou. Era um serviço bom, tocou muito bom. Aquela corrida eu poderia ir para casa. Mas eu, como eu gosto de meta, eu falei, não, vou continuar. E aí, a pessoa entrou, de fato, era uma senhora. Estava há 4 horas esperando um veículo para levá-la embora. E aí eu peguei. E aí eu falei, 4 horas? A senhora está... 4 horas. E de repente, eu coloquei um louvor instrumental e estava tocando aquele da Laura Sogueli, Santo Espírito. E assim, irmãos, não tem como Deus tomar conta do carro. Essa senhora começou a chorar. Eu falei, aí acendi a luz do painel, do teto, falei assim, tá tudo bem com a senhora? Eu falei assim, não, porque aí ela começou a contar, essa música é o seguinte. Ela falou assim, ela falou assim, essa semana eu enterrei a minha filha de 32 anos de idade. 20 dias atrás, a de 25. Um mês atrás, a minha mãe. E 2 meses atrás, o meu pai. Eu falei assim, como é que a senhora está aqui contando essa história? Como é que a senhora está de pé? Eu aprendi uma coisa. O quê? Agradecer a Deus por tudo. E aí falou assim, para piorar, minha sobrinha que estava há 60 dias desaparecida, acharam o corpo dela, que o ex-namorado assassinou ela lá no Piauí. E eu falei, aí, irmãos, eu quero ouvir a vossa sabedoria agora, eu falei. Pensei comigo, como é que a senhora entende isso? Falou, olha, as minhas filhas e os meus pais, eles tinham um problema genético, né? Tanto o meu pai quanto a minha mãe. Que se até os 35 não tivesse câncer, não morreria mais. Então pegou as minhas 2 filhas e levou meu pai e minha mãe. E eu comecei a agradecer a Deus, porque eu fui uma mãe presente e eu preferi que Deus levasse todas elas, tanto meu pai quanto a minha mãe, todos tiveram tumor maligno no cérebro. E ela falou assim, e eu agradeço a Deus, porque dessa situação toda, eu tenho uma neta de 7 anos de idade. E ela chegou um dia, num pleno domingo, e falou assim, vovó, minha mamãe foi para o céu, virou estrelinha. Minha titia também. Vovó virou. Mas eu tenho um sol. Quem é o sol? Você, vovó. A senhora aceita ser a minha mãe? A senhora aceita ser meu pai? Eu vou cuidar de você quando você ficar velhinha. E a gente vai cuidar uma da outra. Sabe por quê? Porque eu vejo aqui, vovó, do meu lado, um homem de branco falando. Eu estou com vocês até o último dia da vida de vocês. E aí, irmão, ela chorando, e aquela coisa. E eu, no carro, minha vontade era parar para chorar também, mas dirigindo. Ela falou, eu aprendi uma coisa. É o quê? Que a nossa vida, ela é uma grande confusão quando nós estamos fora de um propósito que Deus quer. Quando você vive, Deus me avisou de tudo. Deus me falou tudo em sonhos e falou que era para eu ficar em paz. E eu tenho uma paz, eu sinto a saudade, eu choro o meu coração. Qualquer pessoa no meu lugar ficaria, como pode, 2 filhas, meu pai e minha mãe. Mas Deus deu
Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A senhora evangélica falou, não, mas eu creio em Deus. E eu falei assim, que resistência? Eu não tinha isso. Era para eu estar tomando remédio. Mas aquela voz da minha neta falando que tinha um anjo do nosso lado, que ia cuidar da gente até o nosso último dia, então eu só agradeço a Deus e peço a Deus saúde, saúde. Aí os patrões dela adotaram ela como filha, né? Os vizinhos amparam ela, e a vida dela está continuando. Aí eu pergunto, se acontecesse isso com você, você estaria na igreja? Se isso acontecesse com você, irmão, eu perdi um cachorro, 17 anos, 14 anos de idade. Eu chorei mais na morte do meu cachorro que na morte do meu pai. Agora imagina perder 2 filhos, pai e mãe. Existem coisas, mas tem coisas que Deus escolheu pessoas para passar e suportar. Não tem como, não tem como. Quer mais uma? Ontem, um rapaz, chorando dentro do carro. Eu falei, você é um cara bonito, tá chorando por quê? Eu falei, porque essa música aí que você está tocando, esse instrumental de piano me lembra. Eu sou de Santa Catarina. Nós estávamos indo para o Rio Grande do Sul. E numa curva, uma carreta pegou o carro do meu pai. Perdi o meu pai e a minha mãe. Ficou eu e a minha irmã. Nós fomos para a casa de uma tia. Minha irmã, quando completou 16 anos, picou a mula. Eu não sei onde ela está. Desde esse dia eu saí andando, não sabia para onde ir. E uma família me adotou. Eu não sei quem era, eu não sabia o meu nome, eu não sabia mais de nada, mas Deus me achou e me acolheu. E hoje eu tenho uma família para viver. E aí eu pergunto para você, o nome foi negativado, você está faltando morrer? Você está passando um momento assim de ajustes e você está revoltado. E aquilo, irmão, foi uma surra. Eu tomei uma surra. Porque eu entendi. Aí levanto de manhã e está uma pessoa na janela do apartamento vizinho. A do 77. E eu tenho uma gata, chama ela Pipoca. E ela fica assim na janela para a mulher, assim, com o olho aberto. E ela, eu vou assim. Aí eu estou com uma paz hoje. Hoje eu acordei com uma paz. Buda me deu uma paz. Que paz que é essa? Aleluia, nada. Que paz que é essa? Que paz que é? Eu falei, paz falsa. Agora a Bíblia fala que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia diz, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe por que você está sofrendo além do que está sofrendo? Sabe por que você está sentindo mais do que deveria? Porque te enganaram com o evangelho Superman. A Bíblia fala que o evangelho é cruz. Tem dia que você vai chorar, sim. Tem dia que você vai sangrar, sim. Tem dia que você vai ficar revoltado. Tem dia que você vai olhar assim, como o próprio Jesus lá, cumprindo um propósito de cruz. Elohim, Elohim, lama sabatani. Deus meu, por que o próprio Jesus falou, meu Pai, por que você me abandonou? E mesmo assim ele cumpriu o propósito e hoje todo o poder e glória está sobre a vida dele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o objetivo de céu que você quer viver? Qual é a condição? Porque essas horas, o meu dom, o dom que está em você, o dom que está em nós, não resolve nessa hora de batalha que você está vivendo e eu estou. Nessa hora, você pode ter o dom que for, se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, se você não tiver uma vida de diálogo com Deus, você não vai entender o que eu e você, nós estamos passando e iremos passar. O grande problema é que só se ligam nos dons, só se liga na... Por isso que eu falei,
Esses 15 dias para cá, só notícias difíceis. Chegou lá um pessoal, me ligou, falou assim, eu preciso falar com você, de um estado aqui próximo. Eu falei, pois não. Falei, bispo, tudo bem, tudo bem. Lembra? Eu falei, acho que eu lembro. Lembra aquela situação que o senhor... Lembro que o senhor veio aqui hoje? Lembro. Claro que eu lembro. Então, nós estamos aqui e tal, não sei o quê. E Deus, uma pessoa veio, revelou, e não sei o que lá, tal, e não sei o quê. Aí, passa, as coisas andam tudo bem, e de repente veio uma profecia e destruiu tudo. Nós estamos numa geração que se constrói por revelação e se destrói por profecia. Eu quero falar uma coisa para você. A Bíblia fala, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, ora em secreto, e no público Deus te recompensará, te exaltará. Você precisa entender, eu vou te ministrar quais são as 5 verdades que deixam a mente de uma pessoa escrava. Mas você precisa entender, está na hora de você ter nós termos a nossa identidade. Está na hora de nós definirmos as nossas vidas com uma vida séria com Deus, de uma vida séria com o Espírito Santo, uma vida onde que não preciso ninguém vir na minha casa orar por mim e liberar uma palavra. Não, Deus está lá comigo, Deus está falando comigo, Deus está comunicando comigo. Foi igual meu pai, a morte do meu pai. Eu passei na porta da igreja dele, eu vi que a porta estava meio aberta, eu desci, e ele estava com o carro do meu irmão mais novo, ele falou assim, senta aqui, tudo bem? Como é que tá? A Raquel está bem? Renascer está tudo bem? Tá, tudo certo, tudo na paz. Mas o que está acontecendo? Você falou, estou fechando a igreja, Deus falou, fecha a porta, coloca o povo nas igrejas mais próximas da casa dele, porque eu vou te levar. Ninguém precisou falar com ele, Deus falou com ele. E eu lembro que um dia ele fomos levar a Santa Ceia para uma irmã, lá no Jordanópolis. E na hora que ela tomou o cálice, Deus tomou ela em profecia. Deus tomou conta daquela sala. Ele falou assim, meu servo, assim te digo, no dia que o teu que está do teu lado, eu digo, ele entrará por uma porta, e o logo desta porta é um sol. E no dia que ele estiver no altar, sendo recebido como um sacerdote naquele lugar, eu estarei levando você. 7 de outubro de 2000, meu pai faleceu 0 horas e 10 minutos. No dia 8 de outubro, eu estava na Santa Ceia, sendo recebido como um pastor daquele ministério. E a palavra profética estava se cumprindo. E eu quero falar uma coisa para a tua vida. No dia que ele faleceu, tá, e minha mãe, que ela não está de prova, ele se ungiu, ela sentiu o cheiro do óleo de mirra, e ela só viu, Senhor, eis-me aqui. Foi embora, porque Deus chegou para levar ele. É essa geração que Deus quer fazer hoje com você. Deus quer falar com você. Deus quer falar com a tua vida. Deus quer falar com a tua casa. Deus quer falar com você. Para com esse negócio, fica, vou ali, vou cá, vou lá, colar, não sei o que lá. Nada se constrói com revelação. Também tudo se destrói com profecia. Nós precisamos entender, a igreja de Cristo não é uma igreja escrava de alma, a igreja de Cristo não é uma escrava de mente, a igreja de Cristo, ela é vencedora, ela é soberana, ela é triunfante, ela é mais que vencedora. E hoje Deus está falando para você, está preparado para o que está por vir nesse mundo? Está preparado para o que está a acontecer nessa geração vindoura? Você precisa estar preparado. Vai chegar a hora, aleluia, que vai ter igrejas que vão estar com a porta fechada. Você vai bater na porta, não vai ter culto, porque vai ter leis fechando as igrejas. E se você não tiver intimidade com Deus na tua sala, se você não tiver intimidade com Deus no teu quarto, se você não tiver intimidade com Deus no teu casamento, o diabo pode vir trazer consequências terríveis. E eu quero falar para você, a igreja de Cristo é a igreja que as portas do inferno não hão de prevalecer. Então Deus está falando, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Ele está permitindo tudo isso acontecer, para você entender que vai chegar uma hora que não é bispo tal, não é oração tal, não é corrente tal, é você e Deus, somente mais ninguém. E hoje, esse texto que nós lemos, 1 de Coríntios fala que o homem natural não aceita as coisas espirituais,
é aquele que Deus está querendo. Olha, eu quero ter um relacionamento. E ele sabe que se ele se abrir para o relacionamento, ele vai ter que abrir mão de coisas, renunciar. É disso que ele está falando. Porém, o que se torna, o que se abre para receber o Espírito Santo na sua vida, ele vai discernir tudo. E em nada ele será discernido. Por quê? Quem tem a mente de Cristo vai entender tudo o que está acontecendo. Esse foi o primeiro texto. O segundo texto que nós lemos, Romanos 1, 28 a 31. Diz lá, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável. O que esse texto está falando? Essa disposição mental reprovável é a pessoa se sabotando a si mesma. Porque Deus fala, tá bom, você não quer? Então Deus vai e entrega, deixa rolar. E aí você se torna o quê? Uma mente reprovável. Começa a praticar coisas inconvenientes, cheio de injustiça, malícia, avareza, maldade, e por aí vai que o texto fala. Eu declaro sobre a tua vida que você vai ter a mente de Cristo a partir de agora. Posso ouvir amém? Diga amém em nome de Jesus. Eu declaro que você vai ter a mente de Cristo. Eu declaro. Por que nós estamos... Eu tenho amigos, igrejas enormes. Eles mandam as fotos para mim. Igreja para 1000 cadeiras. Igreja agora está 1000 cadeiras, está lá. 300 pessoas espalhadas assim. Por quê? Porque as pessoas, eu não estou vendo, Deus não está fazendo nada na minha vida. Deus não está cumprindo nada. Deus está fazendo as pessoas entenderem algumas coisas. Primeiro, casa, carro, dinheiro se conquista trabalhando. Ok? Deus não é self-service. Quanto você precisa? 10 mil? Então eu vou te dar. Vou contemplar a tua conta com 10 mil. Nosso Deus não veio. A missão de Cristo não foi para isso. A missão de Cristo é morrer na cruz, te dar autoridade contra principados e potestades e domínios e toda a obra do mal, para você ter autoridade, para quando o diabo querer entrar na sua casa, você levanta a mão e fala, sai da minha casa, sai da minha vida, sai do meu casamento, e ele vai ter que te obedecer. Esse é o evangelho que Jesus quer que nós entendamos. Esse evangelho que não é um evangelho de super-homem. Esse evangelho que Deus quer que nós entendamos, que no mundo nós teremos aflições, sim. Por que tem tantos lugares que hoje estão cheios e se esvaziaram, e outros que estão vazios estão enchendo? Essa contramão que estava cheia e esvaziou, Deus não cumpriu, então a pessoa se desliga e fala assim, estou desanimado. Aí entra na estatística do desigrejado. Mas tem aquelas igrejas que estavam vazias e começam a encher, porque um povo entendeu, eu preciso de Deus, tem sede de Deus, e as pessoas vão começar a vir à igreja. Então nós precisamos entender uma coisa, guarda o que eu estou te falando, a única coisa que é certa na vida é a vinda de Cristo, e você precisa se preparar para esta vinda de Cristo. Você precisa saber como é que está a sua alma para a vinda de Cristo, e para isso você precisa arrancar todo o espírito de escravidão da tua alma. E com isso, você precisa entender quais são as verdades que deixam a sua mente escrava. 5 verdades quando o homem deixa sua mente se tornar escrava. A primeira, ela perde a liberdade de servir a Deus. Então assim, eu vivi muitos anos falando uma frase, o meu chamado é maior que a minha própria vida. Então, tinha coisas que minha carne queria que eu fizesse, mas o meu espírito dominava e falava assim, não, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. E aí as coisas aconteciam. Toda pessoa que perde a liberdade de servir a Deus, o que é essa liberdade? Vou te explicar de forma bem clara. Não é os dias que você vem à igreja. Liberdade de servir a Deus não está relacionada a isso. Os dias que eu venho à igreja, seja 1, 3, 5 vezes, 10 vezes no mês, significa que o que eu produzi lá fora, eu quero reproduzir aqui dentro. O que eu recebi com Deus na minha intimidade, eu quero despejar e
como é que fala? Multiplicar com as pessoas que estão ao meu redor. Então, essa é a liberdade quando eu sirvo a Deus. Eu estou livre, eu não estou preso a nada. Eu não estou preso a nenhuma regra carnal. Eu não estou preso a nada dessas coisas que me faz... não, eu sirvo a Deus, eu tenho liberdade. Por isso, eu quero ganhar vidas para Jesus. Eu quero trazer minha família para a igreja. Eu quero... Não, mas a igreja é lugar de gente imperfeita. Inclusive você e eu somos imperfeitos. E por essa imperfeição, a graça de Deus nos faz perfeitos. Posso ouvir amém? Diga amém. Amém? Então você, primeiro, não perca a tua liberdade de servir a Deus. Segundo, a pessoa que deixa sua mente escrava, ela tende a ser como o inimigo deseja, sempre com decisões, entendimentos, raciocínios de derrota e malignos. Então tudo é isso que o diabo quer, que a tua mente seja derrotada e maligna. Eu repreendo da tua vida isso hoje. A sua mente não é derrotada, a sua mente não é maligna, você é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? A terceira, a verdade que a sua mente se torna escrava. Você não pode receber a grandiosidade dos dons de Deus. É aquele tal negócio, será que eu estou preparado para receber de Deus? Ué, nós buscamos a presença de Deus para quê? Para ela nos aperfeiçoar, seja com dons ou com habilidades. Então, quando você tem uma mente aberta para a grandiosidade de dons de Deus, você começa a viver voos novos, ocasiões novas, conexões novas. E dentro daquilo que você está vivendo, você começa a multiplicar o que Deus colocou em você. Agora, essa mente dizendo, não, tá bom, eu sou só isso. Não, eu só... Irmãos, eu só tocava bateria, mas eu aprendi a tocar violão e contrabaixo quando eu fui enviado para uma igreja que não tinha guitarrista. E aí eu fui ver, sabe aquelas revistas que você compra em banca de jornal, que você toca lá, que tem o braço do violão, do dedo 1, dedo 2, dedo 3, eu aprendi 5 acordes. E eu tocava todas as músicas com 5 acordes. Era horrível, mas eu tocava, mas eu fazia. E com o tempo Deus foi me habilitando, com o tempo eu fui me esforçando, com o tempo eu fui me aperfeiçoando. E foi uma grande bênção em nome de Jesus. Eu conheço pessoas que, eu tive esses dias em Recife, e tinha uma moça lá, que ela cantava, ela parecia uma maritaca, irmão. Oh, voz horrível. E aí Deus falou com ela, para ela se esforçar. Deus falou com ela, orando. Eu vou me esforçar. Hoje ela canta, meu Deus do céu, o céu desce, a coisa toma conta, o Espírito Santo, por quê? Porque ela aprendeu a romper. Quem tem a mente aberta para receber as grandiosidades de Deus, nada diante de você é um limite. Quem é que veio de outro estado aqui? Quem é do Nordeste? Aqui levanta a mão. Quem é do Nordeste? A Andréia, minha mãe. Você veio. Aquele medo que você desce em São Paulo, aquela coisa grandiosa, aquela selva de pedra, aquele negócio. Mas você o quê? Não, eu tenho um objetivo. Eu vou trabalhar, eu vou ajudar minha família, eu vou mandar dinheiro para a maninha, vou mandar dinheiro para o painho, vou ajudar nisso aqui, vou construir. Olha hoje, da onde você saiu, olha onde você está, o que você já conquistou. Porque você se abriu para a grandiosidade das conquistas que a vida em São Paulo pode te dar. Por que as coisas de Deus não tem que ser assim? Por que as coisas não tem que ser assim? Eu declaro sobre a tua vida, aleluia, até o final deste ano, aleluia. É ano de boas novas, é ano das grandiosidades de Deus sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Quebra essa mente escrava hoje. Quarto, a mente escrava, ela não aceita as coisas do Espírito Santo. Eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Não, Deus tem coisa nova para você. Deus quer te ensinar coisas novas para a sua vida. Deus quer te levar para novos níveis. Imagina se eu saio daqui, moro em Barretos, saio daqui em Barretos, vou para a América, vou para a África, vou para onde for. Não, eu nasci no lar assim, eu aprendi assim, vai ser assim. Não, eu tinha que estar aberto. Eu não sei falar africano, não sei. Não sei falar inglês, não sei. Mas eu estou vendo, eu estou entendendo. E na medida que eu vou ouvindo, eu vou aceitando
assimilando o que estão falando e o que é. E as coisas espirituais são desta forma. Você tem que aceitar as grandiosidades de Deus, do Espírito Santo. Então se abra hoje, quebra da tua mente essa limitação, quebra da tua mente essa limitação, quebra da tua mente essa limitação, em nome de Jesus, amém? Em quinto lugar, se depara com a sua constituição humana. A mente se torna e continua escrava, porque se depara com a sua constituição humana. O que é a constituição humana? Você acha que não tem capacidade mental, você não tem força física, você não tem aparência, você não tem um biotipo, você não atende a expectativa. Eu não atendo a expectativa de ninguém. Você não vai atender a expectativa de ninguém. Você vai entender a expectativa de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que Deus espera a manifestação da sua criação. Há uma expectativa, não de pessoas do céu, a seu respeito. Então hoje a sua constituição qual é? Um filho, sacerdote, amado do Pai. Deus te chamou para ser o melhor. Sabe o que é? É que eu tenho alguns traumas. Não tem trauma. Supere os traumas. Avança, porque Deus é maior sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então quando você entende o que é isso, uma mente escrava, recapitulando, é o que perde a liberdade de servir a Deus, o que tende a ser como inimigo, uma mente derrotada, maligna, não receber a grandiosidade de Deus, não aceitar as coisas do Espírito Santo, se deparar com a sua constituição humana. Isso são os 5 pontos de uma mente escrava. Só que hoje o Espírito de Deus está dizendo: você vai receber cura na sua alma, você vai receber cura na tua mente, e eu quero declarar sobre a tua vida, aleluia. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Fala, minha mente será liberada. Fala, minha mente será liberada. A minha mente será curada, em nome de Jesus, amém? Como é que então você tem a mente de Cristo? Primeiro, você tem que ocupar a tua mente com a palavra de Deus e não com o TikTok. Você tem que ocupar a sua mente com a palavra de Deus, não com o WhatsApp, quando você está no banheiro. Você tem que ocupar, olha o que diz na Efésios 4,17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais, versículo 24, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, precedentes da verdade. Então Deus está falando aqui, você tem que se abrir, você tem que encher a tua mente com a palavra de Deus, você tem que destravar a tua vida, porque, irmãos, você passa o dia inteiro no meio de pessoas, o dia inteiro ouvindo notícias. Você liga lá, Cidade Alerta, não sei o que, só notícia ruim. Você vê o celular na rede social, só notícia ruim. E você vai lá, Então como é que a sua mente vai ficar? Ruim. Agora quando você pega lá, como eu faço de manhã, levanto, vou para a sala, quieto, oro, tiro uma palavra, abro a Bíblia, vou ler um texto, vou tentar entender o que o Espírito de Deus está falando, consagro o meu dia. Senhor, assim como eu estou saindo, que eu volte, guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda a família, guarda a igreja. Vou falando os nomes, situações, pessoas. Guarda da bala perdida, do assalto, do roubo, do furto. E não sei o que. Ontem eu pensei que eu estava sendo assaltado, que eu estava com o carro assim e escutei um barulho assim, bum, 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 no vidro de uma arma. Falei, meu Deus do céu. Quando eu abro a rota, bacana, eu estou te chamando, mas eu estava ouvindo um louvor. Estou te chamando, bacana. Falei, o senhor me perdoa. O que aconteceu? Eu falei, não sei, o senhor que falou que aconteceu. O que você está falando? Estou trabalhando. O que você é? Eu falei, sou motorista de aplicativo. O que aconteceu? Eu falei, então tá bom, vai em paz, vai com Deus. Eu falei, mas barulho de arma no vidro. Eu falei, meu Deus, estão me assaltando. Nada, era rota, dando um enquadro. Mas estava lá. Quando você
Está com a tua mente ocupada com as coisas de Deus, o Espírito de Deus toma conta de toda a mente na sua vida. Então ocupa a tua mente com a palavra. Ocupe a tua mente, pelo amor de Deus, ocupe a tua mente com a palavra. Segunda coisa, busque em todas as etapas da sua vida um equilíbrio no Espírito Santo. Ninguém vai entender o que você sente, ninguém está entendendo o que eu e você estamos sentindo. Portanto, você tem que aprender a ser como eu preciso ser. É um exercício para mim todos os dias. Equilíbrio no Espírito Santo. Equilíbrio. Às vezes eu estou entrando na igreja, Deus, eu passo o olho no povo, Deus está mostrando as coisas, e aquilo já vai mexendo, vai deixando a gente angustiado, e aí você vai na vida, tá tudo bem, está tudo certinho, não está bem, não está bem, não está bem, aí de repente até uma má interpretação, hoje ele está bonzinho, não, hoje ele está bem mal encarado, hoje ele deve estar bravo, não, porque o Espírito está pairando na igreja, Deus está mostrando, então não há um diálogo sincero no olho, não está bem não, está acontecendo tal coisa, e a Bíblia fala, comunicai as vossas necessidades aos santos, uns aos outros, não fala, fica no melindre. Então em nome de Jesus, busque equilíbrio no Espírito Santo, busque equilíbrio no Espírito, não seja como Pedro, sai puxando espada e cortando a orelha, não, busque equilíbrio, porque quando você busca equilíbrio, você começa a entender todo o contexto espiritual e aonde Deus quer te levar para você chegar. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Em terceiro, conte com a visita da presença do Senhor. Quem crê nisso, que a presença de Deus vai te visitar? Aleluia. Você crê que a presença de Deus vai visitar? E tem um dia que eu tiro só louvor instrumental. Eu já ouvi gente falando assim, eu estava tão perturbado, eu estava com tanto pensamento ruim, mas essa música me acalmou toda. Eu falei, graças a Deus que te acalmou. Eu sou cristão pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Deus me achou, me amou. Então você precisa entender. Olha o que diz lá, Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O anjo estava falando com Gideão, cara a cara, mas a limitação dele era tão grande, a sua mente era tão escrava, que ele não conseguia entender que diante dele estava o anjo do Senhor para dizer, eu estou com você, o Senhor é contigo, homem valente. Enquanto a mente está dizendo, você é um fracassado, você é um lascado, você é um desgraçado, você é isso e aquilo, o anjo do Senhor está diante de você, está falando, eu sou contigo até os últimos dias da face da terra. Aprenda a enxergar diferente, aprenda a entender diferente. Põe a mão na tua cabeça e fala assim, Senhor, muda os meus pensamentos. Diga, aleluia, em nome de Jesus, amém? E eu declaro que quando você tem essas três verdades, ocupando a mente com a palavra, buscando equilíbrio no Espírito Santo, desenvolvendo, aleluia, um relacionamento com a presença de Deus, em primeiro lugar, aleluia, de lá, 5 doideiras que deixam uma pessoa com a mente escrava, que eu já falei, a perda da liberdade de servir a Deus, a mente como o inimigo deseja, uma mente derrotada e maligna, em terceira, não consegue entender a grandiosidade, em quarto, não aceita as coisas do Espírito Santo, em quinto, se depara com a sua constituição humana, que é ó vida, ó azar, eu sou assim mesmo, eu não sei, sou tão isso, sou tão aquilo, e tal. Só que hoje Deus, com isso que nós acabamos de dizer, ocupando a tua mente, buscando equilíbrio, desenvolvendo uma vida espiritual na presença de Deus, o que acontece? O diabo te tentou sentenciar com 5, mas Deus te dá umas 5 vitórias. Primeiro, você vai vencer o espírito de loucura. Levante a sua mão e diga assim, todo espírito de loucura, fala,
vai sair da minha vida, da minha casa, da minha família. Aleluia, quem crê nisso em nome de Jesus. O espírito de loucura é aqueles pensamentos que tem nada a ver, que doideira, não, vai sair da tua vida hoje. Deus vai tirar todo o espírito de loucura da tua vida, vai tirar de você do lado de pessoas que tem essa mania também. Não, em nome de Jesus, aleluia, todo espírito de loucura está saindo da tua vida hoje, aleluia. A segunda vitória, você não será mais manipulado pelo inimigo, aleluia. Quem crê nisso em nome de Jesus, eu declaro, aleluia, que os teus ouvidos estarão agravados para as vozes malignas, os teus ouvidos estarão fechados para a palavra do diabo na tua vida, mas os teus ouvidos estarão abertos para ouvir a voz do Todo-Poderoso, porque a Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do seu bom pastor, e eu declaro que você vai ouvir a voz do bom pastor em nome de Jesus, amém? E não do lobo. A terceira vitória, que, aleluia, crê que sempre haverá uma saída. Levante sua mão e diga assim: para tudo na minha vida, diga, Deus nos dará uma saída, aleluia. Quem crê que Deus vai te dar uma saída? Deus te dará uma saída. Deus nos dará uma saída, aleluia. Oh, glória a Deus, Deus nos dará uma saída. Deus nos dará uma saída. Deus nos dará, aleluia, uma vitória sobre isso, em nome de Jesus. Em quarto, vive o que uma mente renovada pelo Espírito pode ter. Qual é a mente renovada que o Espírito pode ter? O Espírito só habita numa mente onde tem pensamentos que a vontade de Deus para si é boa, perfeita e agradável. Aleluias. Você sempre tem que levantar de manhã. Irmãos, tem dia que você levanta como eu. Fala, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Aleluia, tem misericórdia. Olhe para o dia, aquele dia feio. Olha assim, fala, meu Deus, como é que vai ser? E tal, que não sei o quê. Mas eu digo, aleluias, pode estar feio lá fora, mas para mim está céu aberto, eu vou sair, Deus vai dar vitória. E todas as vezes que tive resistência para não sair, eu tive os melhores momentos para a minha vida. E eu declaro sobre a tua vida hoje, Deus vai te dar uma mente que tenha pensamentos bons, perfeitos, porque a vontade de Deus está sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? E em quinto lugar, ocupe os lugares altos que Deus deseja para a sua vida. Os lugares altos não é os lugares das tribunas, os lugares de ovacionamento, está aqui conosco, não é nada disso, porque um dia você pode ser ovacionado e amanhã você pode ser cancelado. Os lugares altos que o Senhor deseja é aquilo que fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades por Cristo Jesus. Ou seja, você tem que estar, aleluia, numa altura espiritual que pode vir tem vento ou tempestade, pode vir a luta que for, aleluia, você fala, aleluia, ainda que nada aconteça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia, aleluia. Quem crê nisso em nome de Jesus, que é um exemplo de um homem que quando entendeu o propósito, se tornou uma mente extremamente liberta. Jó, com tudo isso ele poderia ficar a vida inteira falando da sua época, Deus foi injusto, mas ele falou assim, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora conheço de com ele andar. Deus não quer que você seja um ouvinte, Deus quer que você seja um íntimo dele em nome de Jesus Cristo. Eu declaro essa palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Eu abençoo a tua vida. Tenha uma mente diferente. Tenha uma mente diferente. Tenha uma mente diferente. Olha, irmão, quando abriu Efraim, o que eu recebi de crítica, como pode uma igreja com poltrona? Qual o problema? Não pode. Parede preta, não é nem preto, mas aqui é cinza, aqui é o nome da cor, céu aberto. Não do cinza, céu aberto. Não pode. Caixa pendurada. Tudo organizado, bonitinho, porque Jesus merece. Mas as pessoas não entendem e não vão entender. Quando Deus começar a mudar eu ou você de patamar, elas vão ficar falando, fique em paz, porque é um sinal, porque o diabo ele é trombeteiro da vitória. Se você quer saber o dia da tua vitória, é quando todo mundo, todas as situações começam, alegre-te no Senhor, porque está chegando o tempo da tua bênção em nome de Jesus. Então, abra a tua mente.
Viva como a mente de uma pessoa vencedora. Viva como alguém que já alcançou, que está pleno. Viva a plena vontade do Senhor na tua vida. Viva, viva. Ah, mas o passado passou. Presente e futuro é o objetivo de Deus para a tua vida. Oh, em nome de, fulano, esquece daí. Deus tem o melhor para você em nome de Jesus. Amém, queridos? Então quebra hoje essa mente pessimista. Quebra hoje. Você deixa o diabo ficar lá, noite e dia na sua mente. Até sonha. Até sonha. Irmãos, eu lembro, a Raquel lembra desse fato. Eu estava trabalhando e eu recebi um chamado. Naquela noite, eu sonhei que vinha um chinês e cortava os meus dedos, eu perdi a força de trabalho. Eu levantei numa ira tão grande, eu falei assim, na minha vida não, ninguém toca na minha vida se Deus não permitir. E principalmente você, Satanás. E eu lembro que eu dirigi 29 horas, 780 quilômetros. E naquele dia, Deus nos deu a graça de eu pegar o valor e entregar para terminar de pagar o aluguel da igreja. Eu lembro como hoje isso. Eu estava na Avenida Nações Unidas, fui para Caraguatatuba, Ubatuba, de Ubatuba, Campinas, Paulínia, Jundiaí, São Bernardo do Campo. Foi uma loucura, nem eu sei como eu acreditei. Mas eu morri de sono, com fome. Mas quando eu lembrava do sonho, irmão, parecia parinheiro pro pai, comendo espinafre. Me dava uma fome, falei, não vai roubar o meu suprimento. Você não vai roubar meu suprimento. Você vai ser assim, quando você começar a ter sonhos terríveis contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra a sua família, você vai ter uma reviravolta dentro de você. Você vai se levantar e não vai ficar lá, ó vida, ó azar, não. Você vai se levantar porque Deus vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Diga amém em nome de Jesus. Fica de pé que eu quero orar por você. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nada é para a nossa glória, mas é para que o nome dele seja glorificado. A tua mente será liberta hoje. E o que Deus vai fazer será tão especial, será tão bonito, será tão lindo, que você nem se lembrará mais dos abrolhos, você nem lembrará mais dos féus que um dia você teve que tomar. Porque a vontade de Deus para a tua vida é boa, é perfeita e é agradável. Pai, eu oro pelo teu povo, pela tua igreja. Eu libero a mente deles. Eu libero o espírito deles. Se há algo, Deus, que estava preso por causa da mente, se há algo que estava preso por causa de um sentimento, eu libero a palavra do perdão, eu libero a palavra de um reset mental, um reset emocional. Eu declaro fé, ousadia, graça, avanço, vitória, aleluia, alegria, paz, regozijo, em nome de Jesus. A tua palavra fala, quando tudo começar a se levantar, alegrai-vos, porque o reino de Deus está em vós. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro ao Pai que no teu reino há provisão. A guerra há perseguições há, mas no teu reino há provisão, no teu reino há vitória, no teu reino há, aleluia, exaltação. E eu declaro a bênção tua sobre o teu povo, eu declaro a bênção tua sobre a tua igreja, eu declaro a bênção tua sobre os teus filhos, os teus amados. Muda a mente deles, destrava a mente deles, muda, Senhor, a cultura
cultura espiritual. Nós sabemos, ó Deus, que isso eles não buscaram, mas herdaram, porque receberam de alguém que um dia recebeu também. Mas eu declaro um vinho novo na vida deles, eu declaro uma nova etapa na vida deles, eu declaro uma nova estação na vida deles. É ano, ó Deus, aleluia, de coisas novas, é ano de boas novas. Então, Senhor, aleluia, mostra a tua glória e faça a tua obra na vida dos teus filhos. Nós consagramos a tua palavra, ó Deus, na vida deles, e declaramos um tempo novo, um tempo de graça, de bênção, de unção, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu abençoo os teus servos, eu declaro a tua graça, o teu poder e a tua vitória, em o nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém, diga amém em nome de Jesus. Glórias a Deus, aplauda ao Senhor. Amém? Oh, aleluias. Vamos ofertar ao Senhor. Amém? Você que tem a sua oferta, hoje é dia 15 de maio. Terça-feira que vem, nós vamos pagar o nosso aluguel. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós vamos pagar o nosso aluguel e Deus vai nos dar vitória mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Levante seu envelope. Pai, eu consagro a semente. Que a mente deles se abra para isso hoje. Que a mente deles se abra, Senhor, para viver um novo tempo que o Senhor tem proposto para a vida deles. Nós repreendemos toda a malignidade que o diabo imperou, colocou na mente, fazendo com que a vida deles seja retida. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra fala que uma das características dos que te servem é a liberalidade, é a generosidade com os seus de suas casas, com os seus filhos, seus amados, com seus familiares, e a generosidade com a tua casa também. Então, Senhor, nós consagramos a oferta, o dízimo, o voto, e profetizamos, Senhor, um tempo novo na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia, aplauda ao Senhor, amém. Na tela tem o número do CNPJ, que é o Pix, amém. Na parede tem o QR Code, e você pode dar. Lá fora, irmãos, temos cantina, né? É pastel? Pastel, irmã Tereza? Pastora Tereza. É? Pastel? É pastel? É? Tá levando aqui. Obrigado, presbítero. Salgado a R$3. 1 por 3, um é 3 e 2 por 5. Então, pastel R$5. Então, irmã Tereza que fez pastel. Então, sei que sou suspeito de falar. É bom, viu? Amém? Domingo eu estarei aqui. Presta atenção. Não levanta ainda não. É o que eu vou falar aqui. Esses dias eu estava... Domingo passado eu estava em casa. E Deus falou assim: o domingo que você for pregar, no final do culto, você vai chamar as pessoas para a frente. E vai liberar a palavra da cura na vida deles. Então, domingo eu vou pregar. Eu não sei o tema, Deus ainda não me deu o tema. Mas nós vamos orar por enfermos. Quando eu falo enfermidade, é corpo, alma, espírito e matéria. Então, você tem processos, você tem causas, você tem contratos a fechar, você vai trazer e nós vamos levantar um clamor a Deus. E nós vamos derramar o óleo sobre a tua vida. Eu só vou fazer o que Deus mandou, só estou obedecendo. E Deus se encarrega com o resto, porque a obra é dele. Amém? Amém? Então não falte. Tenho certeza que a Dona Maria, o Ricardo, o Reco, o Bolota, azeitona, vai chegar na tua casa no domingo para você não vir para a igreja. Deixa lá. Eu lembro meu pai, quando chegava visita em casa, ele tinha que pegar e falar: a chave está aqui. Tem comida na geladeira, tem comida no fogão, fica aí que nós vamos para o culto, daqui a pouco a gente volta. Não era assim, amém? Então, não deixe o diabo te roubar na hora do culto. Vai dar sono, vai assistir o Caldeirão do Hulk, e não, larga isso. Vem para a igreja que Deus tem uma palavra e uma cura para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Levante sua mão para o alto, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a
a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz, que nunca falte paz, alegria e entendimento de que Deus é o Senhor e controla tudo em nós. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Compreenda essa mão com a paz do Senhor. Vá em paz. Tchau.